9. Fortuna é aquilo que você não vê. Gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. Quando se trata de dinheiro, existem muitos aspectos irônicos. Um dos principais é: fortuna é aquilo que você não vê. Minha experiência como manobrista se deu em meados dos anos 2000, em Los Angeles, quando a ostentação material só não era mais importante do que respirar. Se você visse uma Ferrari pela rua, presumia que o dono do carro era rico, mesmo que não prestasse muita atenção nele. Contudo, ao conhecer algumas daquelas pessoas, percebi que nem sempre era o caso. Muitas eram pessoas de sucesso relativo que haviam gastado um grande percentual do contra-cheque delas em um veículo. Eu me lembro de um sujeito que vou chamar de Roger. Ele tinha mais ou menos a minha idade. Eu não fazia ideia de qual era o seu trabalho. Mas ele dirigia um Porsche, o que era suficiente para que as pessoas tirassem as próprias conclusões. Então, um dia, Roger chegou dirigindo um Honda velho. O mesmo se deu na semana seguinte e na outra. O que aconteceu com o Porsche? Perguntei. Ele respondeu que o veículo fora tomado por falta de pagamento das prestações. Não havia uma gota de constrangimento ali. Ele respondeu como se estivesse passando para a próxima jogada do jogo. Todas as suposições que eu fizera a respeito dele estavam erradas. Los Angeles tem um monte de Rogers. Alguém que dirige um carro de $100 mil pode até ter uma fortuna. Só que o único dado que você tem sobre a fortuna dessa pessoa é que ela tem $100 mil a menos do que tinha antes de comprar o carro, ou $100 mil a mais em dívidas. Isso é tudo que você sabe sobre ela. Temos a tendência de presumir a fortuna dos outros pelo que vemos, porque essa é a informação que está diante de nós. Não temos como ver as contas bancárias ou os recibos da imobiliária. Portanto, contamos com as aparências para avaliar o sucesso financeiro alheio. Carros, casas, fotos do Instagram. O capitalismo moderno fez com que o hábito de fingir até conseguir se tornasse uma ótima fonte de negócios. A verdade, no entanto, é que a fortuna é aquilo que você não vê. Fortuna são os carros de luxo não adquiridos, os diamantes não comprados, os relógios não usados, as roupas deixadas nas araras e o assento na primeira classe recusado. Fortuna são os ativos financeiros ainda não convertidos em coisas que podem ser vistas. Não é assim que costumamos pensar sobre o que é fortuna, porque não temos como contextualizar o que não vemos. A cantora Rihanna quase foi à falência depois de gastar em excesso. E então, processou seu consultor financeiro. O conselheiro respondeu: não era óbvio para ela que, se você gasta o seu dinheiro com coisas, vai acabar com as coisas e sem o dinheiro? Sinta-se à vontade para rir. Mas a resposta é não. Isso não é óbvio para as pessoas. Quando elas dizem que querem ser milionárias, talvez estejam dizendo, na verdade, que gostariam de gastar $1 milhão. E isso é literalmente o oposto de ser milionário. O investidor Bill Mann escreveu certa vez: não há forma mais rápida de se sentir rico do que gastar muito dinheiro em coisas boas. No entanto, ser rico é gastar o dinheiro que você tem, não o dinheiro que você não tem. Simples assim. É um ótimo conselho, mas talvez não vá direto ao ponto. A única forma de acumular fortuna é não gastar o dinheiro que você tem. Essa não é apenas a única forma, como também é a própria definição de fortuna em si. No entanto, devemos ter cuidado na hora de fazer a distinção entre fortuna e riqueza. Isso vai além da semântica. Ignorar essa distinção provoca inúmeras decisões financeiras imprudentes. Riqueza tem a ver com um rendimento atual. Provavelmente alguém que dirige um carro de $100 mil é rico, porque mesmo que a pessoa tenha financiado o veículo, é preciso um certo nível de rendimentos para pagar as prestações. A mesma coisa vale para quem mora em casas enormes. Não é difícil identificar pessoas ricas. Elas com frequência se esforçam para serem notadas. Já a fortuna é algo escondido. É receita não gasta. É a opção, ainda não posta em prática, de comprar alguma coisa. O valor dela reside em proporcionar opção, flexibilidade e crescimento para que um dia você possa comprar mais coisas do que é capaz hoje. Dieta e exercício oferecem uma analogia útil aqui. Perder peso é notoriamente difícil, mesmo para quem pratica muito exercício. No livro Corpo, um guia para usuários,
O autor Bill Bryson explica por quê. Um estudo realizado nos Estados Unidos descobriu que as pessoas costumam superestimar em 4 vezes o número de calorias queimadas em uma sessão de exercícios. Elas também consomem, em média, cerca de 2 vezes mais calorias do que as que acabaram de queimar. Portanto, você pode jogar fora bem rápido o resultado de bastante exercício ao comer muito, e a maioria de nós faz isso. Praticar exercício é como ser rico. Você pensa, eu me esforcei, agora mereço uma bela refeição. Fortuna é recusar aquela refeição deliciosa e, de fato, queimar calorias. Fazer isso é difícil, requer autocontrole, mas gera um resultado da diferença entre o que você poderia fazer e o que você opta por fazer, que vai se acumulando ao longo do tempo. O problema para muita gente é que é fácil encontrar modelos de riqueza. No entanto, é mais difícil encontrar pessoas que tenham fortunas, porque, por definição, o sucesso delas está mais escondido. É claro que há pessoas que possuem fortunas e, ao mesmo tempo, gastam muito dinheiro. Mesmo nesses casos, no entanto, o que vemos é a riqueza delas, não a fortuna. Vemos os carros que elas decidiram comprar e talvez a escola em que escolheram matricular os filhos. Não vemos as poupanças, os planos de previdência ou as carteiras de investimento. Vemos as casas que elas compraram, não as que poderiam ter comprado se tivessem passado do limite. O perigo aqui é que acredito que a maioria das pessoas, no fundo, deseja ter uma fortuna. Elas querem ter liberdade e flexibilidade, que é o que os ativos financeiros ainda não gastos podem proporcionar. Contudo, está tão arraigada em nós a ideia de que ter dinheiro é gastar dinheiro, que não conseguimos enxergar a prudência necessária para se acumular uma fortuna. E como não conseguimos enxergá-la, é difícil aprender sobre ela. As pessoas são boas em aprender por imitação, mas a natureza oculta das fortunas torna difícil imitar os outros e aprender com as decisões deles. Depois de morto, Ronald Read se tornou um modelo financeiro para muita gente. Ele foi celebrado pela mídia e louvado nas redes sociais. Mas ele não foi o modelo financeiro de ninguém enquanto estava vivo, porque cada centavo da riqueza dele estava escondido, até mesmo daqueles que o conheciam. Imagine como seria difícil virar escritor se você não pudesse ler as obras dos grandes autores. Quem seria a sua inspiração? Quem você admiraria? Quais truques e dicas sutis iria adotar? Uma coisa que já é árdua se tornaria ainda mais difícil. É complicado aprender com o que não se pode ver. Isso ajuda a explicar por que muita gente tem dificuldade em acumular uma fortuna. O mundo está cheio de pessoas que parecem modestas, mas que, na verdade, possuem fortunas, e de pessoas que parecem ricas, mas que vivem no fio da navalha. Tenha isso em mente ao julgar precipitadamente o sucesso dos outros e ao definir os seus objetivos. Mas, se fortuna é aquilo que você não gasta, de que ela serve? Bem, permita-me convencê-lo a guardar dinheiro.